Boa noite, senhoras e senhores. Em nome do presidente da Academia Paraibana de Medicina, o acadêmico Ricardo Antônio Rosado Maia, saudamos e recebemos com boas-vindas todos os presentes. E para que essa noite seja plenamente memorável, gostaríamos de sugerir que os aparelhos de telefones celulares sejam desligados ou habilitados em modo silencioso. Pela vossa compreensão, nós somos muito gratos. Para compor a mesa e presidir a reunião científica cultural da Academia Paraibana de Medicina no mês de novembro de 2017, convidamos o acadêmico Ricardo Antônio Rosado Maia. Nessa noite, abordaremos o tema Médicos e Medicina no Brasil, dos primeiros séculos. A palestra será proferida pelo acadêmico Guilherme Gomes da Silveira Dávila Lins, acadêmico titular da cadeira de número 4, cujo patrono é o Dr. Ariosvaldo Espínola da Silva. E, em nome do senhor presidente, temos a satisfação de convidá-lo para compor a mesa. Convidamos o presidente da Academia Paraibana de Engenharia, Dr. Sérgio Rolim. Convidamos também o secretário da APMED, Dr. Sebastião Aires. Gostaríamos de passar a palavra para o presidente Ricardo Antônio Rosado Maia para início da sessão. Meus senhores e minhas senhoras, caros confrades, caros participantes desta plateia, uma boa noite. E é enorme a satisfação de recebê-los para uma conferência de um colega que se multiplica entre a história e a medicina. O currículo do Dr. Guilherme é um currículo exemplar. Aluno do Pedro II, teve uma excelente formação no Rio de Janeiro, secundária, cursou medicina na Universidade Federal de Pernambuco, foi para São Paulo, onde fez uma pós-graduação brilhante em gastroenterologia e iniciou suas atividades após a graduação no que tinha de excelente em gastroenterologia em São Paulo. No entanto, o telurismo o trouxe de volta à terra paterna e foi um professor de gastroenterologia com destacada atuação durante muitos anos. Foi aí que eu o conheci e aos poucos fui percebendo que ele era um historiador. Um profissional da medicina que soube muito bem utilizar a metodologia científica que ele aprendeu na sua formação a serviço da documentação histórica. E eu digo aqui, sem receio de estar cometendo nenhuma injustiça, de que é hoje a maior autoridade no período colonial, principalmente a fase holandesa. É com satisfação que eu passo a palavra para o Dr. Guilherme nos brindar hoje com o tema Medicina e Médicos dos Primeiros Séculos da Colônia. Eu tenho certeza que nós vamos ouvir aqui um descortinamento de informações que só me deixa a lastimar não termos aqui uma plateia repleta de médicos jovens, esses sim, que carecem de informações de cultura. Infelizmente, ainda há pouco eu comentava com Sarinho, o despreparo das novas gerações no que diz respeito à cultura de um modo geral. Se nós analisamos a grade curricular da formação dos jovens de hoje até as portas da faculdade,
nós vamos vislumbrar uma grade curricular extremamente densa, que mantém nossos filhos, nossos netos ocupados praticamente a semana inteira. Mas informações que parece que são ministradas apenas para que eles obtenham uma nota satisfatória nas provas e passem de ano. Porque quando a gente os aborda em assuntos que quase todos nós já tínhamos ouvido falar, determinados autores, determinados livros, enfim, informações que constituíram o lastro cultural de uma geração, hoje nós não enxergamos mais esse traço. E é um esforço enorme que nós fazemos para que a gente possa abrir as portas da academia e, como um beija-flor, aflito no incêndio, trazer uma gotinha para apagar essas chamas que devoram a juventude dos dias de hoje, preocupadas em se ocupando seu tempo disponível apenas com o WhatsApp e outras bobagens tecnológicas. Eu me desculpe a introdução, mas a gente tem horas que a gente tem necessidade de falar essas coisas. Eu passo a palavra com muito prazer para o Dr. Guilherme Gomes Dávila Lins, para que inicie a sua palestra. O presidente da Academia Paraibana de Medicina, meu amigo, colega, confrade e cardiologista mesmo, Ricardo Antônio Rosado Maia, que disse palavras tão generosas comigo. Saudar esta audiência pela presença aqui numa ainda happy hour de sexta-feira, quando poderia ser certamente muito mais amena. Eu gostaria, antes de começar propriamente dita a minha conversa com vocês, de dizer umas 2 ou 3 ou 4 frases que julgo oportunas. Peço, para tanto, a tolerância de vocês nesse sentido e também a tolerância para o conteúdo do texto que eu trouxe para vocês. Afinal de contas, eu, como um ser híbrido de medicina e história, a história da medicina não é a melhor zona de conforto que me atrai. Entre as dezenas e dezenas de trabalhos que eu tenho publicado na área de história e domínios conexos, não enche a palma de uma mão, talvez, os trabalhos que eu escrevi sobre a medicina. São 2 gostos paralelos que se encontram no infinito. Entretanto, já tenho elaborado alguns trabalhos sobre história da medicina e espero que este sirva como uma fonte de informação repassada para os senhores. Passo desde já ao material que eu trouxe, cujo título é Médicos e Medicina no Brasil dos Primeiros Séculos. Ao principiar este tema, quero antes mencionar ao menos 3 médicos, dentre muitos outros grandes estudiosos da história da medicina no Brasil. Esta menção representa uma singela, mas justa homenagem que lhes dedico aqui nominalmente, e também é extensiva aos demais não citados. Em ordem cronológica, são eles o pernambucano Leduar de Assis Rocha, o fluminense Licurgo Santos Filho, a quem chamo de o Francisco Adolfo de Varnhagen da medicina brasileira, já que se este último foi o primeiro autor nacional a escrever a mais abrangente história geral do Brasil, a seu turno aquele ilustre médico fluminense
foi o primeiro autor nacional a escrever a mais abrangente história geral da medicina brasileira. E completando essa lista tríplice, temos o paulista não menos importante, Carlos da Silva Lacasse. Vale lembrar que tanto Licurgo Santos Filho quanto Carlos da Silva Lacasse foram membros da Academia Nacional de Medicina. E, por sua vez, Eduardo de Assis Rocha pertenceu à Academia Brasileira de Medicina Militar, a Academia Pernambucana de Medicina e a Academia Olindense de Letras. Enfim, entendo que os pesquisadores da história da medicina no Brasil, particularmente os que prescrutaram as épocas mais remotas, são estudiosos muito especiais do nosso passado, já que, por assim dizer, navegam por mares ignotos, munidos de imprecisos e vagos portulanos. Se melhor apraz, eles garimpam num particular sítio arqueológico do conhecimento, dentre os mais escassos, em gemas de interesse no contexto da nossa história geral. Enfim, no que tange aos primeiros séculos da medicina no Brasil, inúmeros são os filões que eventualmente podem apresentar algo de valor neste tipo de pesquisa. Porém, em geral, a coleta de real utilidade é diminuta em cada veio analisado. Perceba-se agora que o nosso tema intitulado Médicos e Medicina no Brasil dos primeiros séculos está em sintonia com um fulcral conceito do saudoso professor doutor Licurgo Santos Filho, para quem é incorreto falar em medicina brasileira dos primeiros séculos, mas sim em medicina no Brasil dos primeiros séculos. Ademais, é impraticável esmiuçar esse assunto ao longo do regimental, porém exíguo lapso de tempo de apenas 1 hora. Noutras palavras, para cumprir esse objetivo, seria preciso discorrer durante cerca de 20 minutos para cobrir cada século da história do Brasil. Se é assim, deve-se então considerar esse tema exageradamente abrangente para esta ocasião? Não penso dessa maneira. Entendo que este cabeçalho é de fato adequado e serve essencialmente para configurar o racional recorte cronológico a ser abarcado no contexto daquilo que se chama de primeiros séculos da medicina no Brasil, e não para sinalizar a abrangência geral daquilo que deve ser obrigatoriamente desenvolvido nesta alocução. Além disso, este recorte cronológico permite afirmar que, a rigor, a medicina brasileira, propriamente dita, só teve seu marco inicial a partir de 1808, na Bahia, e logo a seguir no Rio de Janeiro, por ocasião da transmigração da família real para estas plagas tropicais. Só então, esta terra veio a perder as limitações sociopolíticas da condição de colônia ultramarina do Reino de Portugal e Algarves, para assumir a condição de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, sob a égide do príncipe regente Dom João, futuro rei Dom João VI, o qual, desgraçadamente, apesar do seu importante legado nesta terra, ficou sendo mais conhecido como um mero comedor de frangos. Basta recorrer à obra Dom João VI no Brasil, de Oliveira Lima, para se aquilatar o profícuo legado deste monarca neste país, e levando em consideração o que mais concerne a nós médicos, registra-se já, entre seus feitos, a criação da Escola Médico-Cirúrgica no Terreiro de Jesus, em Salvador, Bahia, em 1808, juntamente com a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, e também a Junta Vacínica da Corte, em 1811. Volto ainda à questão da periodização da história da medicina no Brasil, essencial para a contextualização dos mais diversos tipos de pesquisa nessa área do conhecimento, e também fundamental para a caracterização dos mais variados momentos da trajetória desse particular ofício ao longo do tempo. Em história, a periodização é a difícil tarefa de se estabelecer de maneira racional os limites das diversas partes ou recortes que compõem o todo. Na realidade, aí lida-se com fronteiras facilmente aparentes ou não,
e como, em princípio, toda fronteira é litigiosa, antevê-se a vulnerabilidade conceitual dos diversos modelos propostos. No que diz respeito à história da medicina no Brasil, optei aqui, com poucas diferenças, em geral terminológicas, por um modelo de periodização inspirado no que foi defendido por Licurgo Santos Filho, aliás, bastante confiável quanto às respectivas demarcações de limites. Ele dividia este tema em 3 fases. A fase inicial, ou da medicina dos físicos, hoje chamados médicos clínicos, e cirurgiões, barbeiros cirurgiões, parteiras, boticários, aprendizes, curiosos, pajés e curandeiros, desde o início do povoamento e colonização desta terra até os primeiros anos do século XIX, mais precisamente 1808, ano da chegada da família real ao Brasil. Esta fase é comumente dividida em 5 itens que não têm uma conotação evolutiva e sim discriminativa. Um deles é a medicina indígena, a medicina africana, a medicina ibérica, exercida por profissionais habilitados ou não, cristãos novos e cristãos velhos, inclusive por colonos naturais do Brasil. A medicina jesuítica, exercida por irmãos ou padres enfermeiros com suas boticas, e a medicina do Brasil holandês. Já a segunda fase, ou fase secundária, é a fase do processo de semeadura de uma medicina brasileira propriamente dita. A partir de 1808, desde a fundação das já referidas 2 escolas médicas na Bahia e no Rio de Janeiro, sob a influência cultural portuguesa, espanhola e também francesa, até cerca de meados do século XIX, por esse tempo surgiram pioneiros periódicos médicos no Rio de Janeiro e em Pernambuco, como a Revista Médica Fluminense, 1835-1841, e os Anais da Medicina Pernambucana, 1842-1844, de que se fez uma reimpressão facsimilar em 1977, acompanhada de um estudo crítico de L'Édouard de Assis Rocha. Já a terceira fase, a fase terciária, é a fase do florescimento científico progressivo da medicina brasileira, propriamente dita, em que se destaca o surgimento da Gazeta Médica da Bahia, 1866-1868, cuja reimpressão facsimilar em 1974 deve-se ao saudoso Dr. Edgar de Cerqueira Falcão, médico e historiador de grande quilate. Bem como surgem, por esse tempo, os estudos da chamada escola tropicalista baiana sobre ancilostomíase, filaríase, beriberi, ofidismo, etc., que repercutiram bastante no sudeste do país, conferindo suficiente massa crítica para a concreta configuração de uma fase efetivamente científica da medicina brasileira, a qual se ilustra através de nomes do porte de Adolfo Lutz, Emílio Ribas, Vital Brasil, Oswaldo Cruz, Pirajá da Silva, médico e historiador, Carlos Chagas e tantos outros. Aqui nos interessa mais de perto apenas aquela longa fase inicial da medicina no Brasil. E a ela dispensarei minha atenção com toques pontuais referentes às suas subdivisões, sem a preocupação de exaurir o assunto. Mesmo assim, como já ficou dito, é exatamente nesse período mais remoto da nossa história que enfrentamos as maiores dificuldades. Portanto, se nesta breve rememoração histórica ou tosca reconstrução eu não puder utilizar todas as pedras necessárias, espero me valer ao menos de algumas ilustrativas. Em primeiro lugar, é preciso registrar aqui um fato marcante, incidentalmente. A presença de profissional da medicina na primitiva terra de Santa Cruz é, a rigor, tão antiga quanto o seu próprio achamento por Pedro Álvares Cabral em 1500, embora isso não signifique o início da prática médica neste solo tropical. É que naquela esquadra de Cabral viajava uma importante figura, ou seja, o bacharel, mestre Juan Físico e cirurgiano de El Rei Dom Manuel, o qual foi o autor de um dos 3 primeiros documentos sobre a dita arribada no Brasil, ou seja, a célebre Carta do Mestre João.
Aliás, aquela importante figura vem sendo chamada de Mestre João Meneslau, mas infelizmente o último nome decorre apenas de leitura paleográfica incorreta, numa expressão latina existente no final daquela sua carta, onde o missivista escreveu em letra do seu tempo: Johannes Artium et Medicina Bacalarius, João, bacharel em filosofia ou arte e medicina. Ainda a este respeito, diga-se que o mestre João espanhol, a serviço do rei de Portugal, parece se superpor, sem que haja prova concreta, parece se superpor a um judeu de nome João Faras, ou originalmente Juan Faras, que teria migrado do reino de Espanha para Portugal a fim de escapar da abominável Inquisição espanhola. O assinalamento desse judeu, o físico e cirurgião mestre João, no Brasil de 1500, serve já para prenunciar a significativa afluência de muitos outros judeus e cristãos novos, oriundos inicialmente da Península Ibérica, os quais vieram a aportar mais tarde nesta colônia, também fugindo da Inquisição de livre vontade, sem alternativa ou sob degredo, onde passaram a praticar a medicina que conheciam, fosse ou não habilitados para tanto. Aliás, cresceu bastante a afluência de judeus e cristãos novos, e dentre eles os médicos durante o segundo período holandês no Brasil, entre 1630 e 1654. No desenrolar deste tópico, é preciso ter em mente que aquelas 5 subdivisões da fase inicial da medicina, medicina indígena, africana, ibérica, jesuítica e do Brasil holandês, têm uma conotação meramente distintiva quanto à sua natureza básica, e não um caráter de gradação evolutiva ao longo da história. Dessa maneira, no mesmo determinado momentum, pode-se bem perceber a coexistência daquelas 5 modalidades de prática médica nesta terra, fase inicial. E isto se ilustra melhor ao longo do período holandês do Nordeste, 1630 a 1654. Por esse tempo, além daquela coexistência, houve inclusive a assimilação de certos conceitos terapêuticos próprios de uma das 5 modalidades iniciais de atuação médica por outra até menos evoluída. Como exemplo, temos um fato ocorrido em 1638. Como se sabe, em Pernambuco, João Maurício, conde de Nassau-Siegen, tinha ao seu dispor o que havia de melhor na medicina europeia do seu tempo. Todavia, recebeu no Recife a recomendação para ir à Paraíba e a aceitou, a fim de beber a água de uma já então famosa Bica dos Milagres, cujo nome provinha de suas extraordinárias propriedades terapêuticas para o mal das pedras, ou seja, a nefrolitíase, de que ele era portador. Pois bem, este governante do Brasil holandês demorou-se aqui cerca de 1 mês com este propósito e outros, e parece que obteve melhora significativa da cólica nefrética, já que não se conhece ou se sabe de novos queixumes seus nessa época. Por outro lado, irônica e infelizmente, quem piorou com o passar do tempo foi a sorte daquela fonte de água milagrosa. Hoje a Bica dos Milagres é desconhecida da imensa maioria da população desta terra. Encontra-se entupida e descaracterizada, além de abandonada pelas autoridades que há muitos anos prometem resgatá-la do limbo a que foi injustamente condenada. Em que pese o fato de ter saciado a sede da população desta cidade durante os séculos iniciais de nossa história local, com seus mais de 430 anos de idade. A propósito, a importância daquela fonte já era assinalada no ano de 1599, no livro do tombo do Mosteiro de São Bento da Paraíba. E antes dele, já era assinalada pelo jesuíta anônimo, autor do Sumário das Armadas, que descreve um maravilhoso torno d'água junto ao Varadouro das Naus, que era exatamente a bica dos Milagres.
Retomando o fio da meada, o gentio da costa do Brasil era originalmente robusto e saudável, apresentando poucas doenças naturais. Costumava ser longevo, podendo atingir até 120 anos, como há registros, se a morte não o alcançasse antes nas muitas guerras que mantinha contra as facções indígenas ou contra o invasor europeu que queria modificar seus costumes. Em última análise, foi o elemento branco colonizador, dito civilizado, bem como o escravo africano por este trazido para cá à força, que juntos vieram a disseminar e formular a nosografia brasileira dos primeiros séculos, abrangendo doenças infecciosas, dermatológicas, gastroenterológicas, respiratórias, urinárias, ginecológicas e osteoarticulares. O fato é que, ao longo dos primeiros anos e até depois das 3 primeiras décadas do castramento do Brasil, não faz sentido falar em exercício da medicina nesta época, nesta terra. Não me refiro aqui aos ritos indígenas praticados com o objetivo de curar os enfermos, os quais continuam vigentes até hoje entre seus pajés, misto de sacerdotes e médicos. Pois bem, por ocasião das primeiras expedições do século XVI, com a finalidade precípua de explorar esta porção do Novo Mundo ou de policiar as costas do litoral brasileiro, não há notícia concreta de que profissionais da arte médica tivessem vindo nelas embarcados. Aliás, é até admissível que a expedição colonizadora de Martim Afonso de Souza, 1530-1533, tivesse trazido colonos desse ofício, mas também não há informação segura neste sentido. Assim, os primeiros europeus praticantes da arte de curar, geralmente cristãos novos, oriundos da Península Ibérica, começaram a surgir aos poucos com a criação das capitanias hereditárias em 1534. Vamos passá-los em revista rapidamente. Acerca da capitania de São Vicente, segundo Afonso Descragnoli Toné, abre aspas, em todo o século XVI não se constata a existência de clínico algum em São Paulo. Em 1597 instalava-se o primeiro serviço médico-sanitário com a nomeação do barbeiro Antônio Ruiz, que é a abreviatura de Rodrigues, para juiz do ofício dos físicos. Era homem experimentado e examinado. Examinado tem uma significação própria aí, é que estava habilitado. E não aqueles empíricos que na vida curavam feridas e faziam sangrias por toda a terra. B. Na capitania do Rio de Janeiro, segundo notícia oriunda do Colégio Brasileiro de Genealogia, o primeiro médico foi Francisco da Fonseca Diniz, nascido em 1616, e neto de Aleixo Manuel, o Velho, um dos famosos povoadores da cidade de São Sebastião. Sabe-se ainda que, ao tempo da fundação dessa cidade, em 1565, alguns barbeiros foram enviados para lá. Ademais, de acordo com José Gonçalves Salvador, nessa mesma cidade havia o médico cristão novo Belchior Babington, exercendo sua profissão em torno de 1627. Uma década mais tarde, achava-se também aí o médico cristão novo Gaspar Gomes da Costa e o cirurgião cristão novo Manuel Gomes Jorge Feio. Acrescente-se ainda que, em notícia documental divulgada na revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, pelo ilustre médico e historiador José Pedro Leite Cordeiro, verifica-se que em 30 de julho de 1637, o licenciado Francisco Marques Coelho havia embarcado para o Rio de Janeiro como médico. C. Na capitania de Porto Seguro, por esse tempo não encontrei ninguém dedicado à arte de curar. A partir de agora, com o mesmo objetivo, vale-me de outras fontes antigas, desde 1591 até 1595, referente à malsinada primeira visitação do Santo Ofício às partes do Brasil. Confissões da Bahia, 91 a 92, Denunciações da Bahia, 92 a 93, Denunciações de Pernambuco, 93 a 95, incluindo Itamaracá e Paraíba, 92 e 93. Paraíba em 95. Pode-se identificar aí diversas pessoas que se ocuparam com a prática médica nos locais onde moraram.
D. Na capitania do Espírito Santo temos Pero Henriques, cristão novo, físico e cirurgião. E. Na capitania da Bahia, registro João Vaz Serrão, cristão novo, boticário. Luiz Antunes, também boticário. Gaspar Fernandes, cristão novo, barbeiro. Gaspar Rodrigues Covas, cristão novo, cirurgião. Antônio Trevisan, cristão novo, boticário, além de outro cristão novo não identificado, casado com Maria Álvares, que também era boticário. G. Capitania de Itamaracá. Cita Agostinho Lourenço, cristão velho, barbeiro, assim como Maria Fernandes, cristã velha, mameluca, parteira. Julião de Freitas, cristão velho, mameluco, cirurgião. E Fernão Soeiro, cristão novo, cirurgião, já falecido em 1594. Na capitania da Paraíba, pertencente à coroa, não se encontra ninguém naquelas fontes. Porém, o saudoso professor Dr. Euronides Alves Coelho Filho, médico e historiador pernambucano que muito cedo se tornou paraibano, entendia que era médico o famoso cristão novo Ambrósio Fernandes Brandão, autor dos Diálogos das Grandezas do Brasil, obra monumental das nossas letras históricas. O primeiro capítulo dessa obra, Diálogos das Grandezas, estava sendo redigido em 1618. E digo isso aqui, mais uma vez, que diferente da opinião de certo autor local mal informado, essa data de 1618 nada tem a ver com a publicação original desse texto, ocorrida somente no século XIX. Como já afirmei no outro local, Ambrósio Fernandes Brandão, nascido em Portugal, foi homem apatacado, mantinha residência em Lisboa, onde possuía um herbário, e quem tomava conta desse herbário era um mouro, o que sugere que não havia nenhum preconceito religioso por parte do cristão novo Ambrósio Fernandes Brandão. E lá morava a sua esposa, Dona Ana Brandoa. Naquela época se flexionava o gênero para os nomes próprios no feminino. Foi homem apatacado, mantinha residência em Lisboa e possuía inicialmente um engenho de açúcar em Pernambuco, São Lourenço da Muribara, hoje São Lourenço da Mata, tendo depois levantado mais 3 engenhos na Paraíba, onde veio a se estabelecer no início da colonização dessa terra. Enfim, se Ambrósio Fernandes Brandão não foi de fato um médico, sem dúvida, foi um naturalista de saber enciclopédico, como bem o demonstrou na sua obra maravilhosa, considerada por Zé Honório Rodrigues como um dos 10 maiores livros publicados no Brasil, redigidos no Brasil no século XVII. O fato é que a predominância de judeus e cristãos novos entre os profissionais da arte médica no Brasil se estendeu desde os primeiros tempos da nossa colonização até meados do século XVIII, e sua maior afluência parece ter ocorrido durante o domínio holandês em Pernambuco, 1630 a 1654, particularmente entre 1635 e 1638, tema sobre o qual me ocuparei mais adiante de forma superficial. Do ponto de vista institucional, foi somente a partir da criação do Governo Geral do Brasil, que chegou com Tomé de Souza em 1549, o primeiro profissional habilitado em medicina, o cristão novo Jorge de Valadares, nomeado pelo rei Dom João III com o título de físico-mor da cidade de Salvador, que é um cargo administrativo, e com um vencimento anual de 24 mil réis, acrescidos de 40 réis mensais para seu sustento. Dessa maneira, sua função fundamental era administrativa, regulamentação da atividade médica sob uma fiscalização virtualmente impraticável na época, embora ele não estivesse impedido de exercer o seu ofício. Ao que parece, os moradores comuns dessa cidade, entretanto, não deviam constituir a população alvo da prática médica do físico-mor, mas sim a elite e a nobreza da terra.
O povo de Salvador em geral e também nas demais urbes da colônia recorria geralmente aos outros físicos e cirurgiões habilitados, os boticários, os barbeiros, que além de aparar o cabelo e barba, escarificavam a pele, lancetavam abscessos, extraíam dentes, faziam curativos, tratavam mordedura de cobras, aplicavam sanguessugas, ventosas e clisteres, possuindo ou não a legalizadora carta de examinação, conferida por profissional habilitado. Importante é dizer que, por esse tempo, a grande carência de moeda de contado obrigava o paciente a pagar em produtos da terra o preço previamente ajustado com seu facultativo. Consta que naquele tempo era incomum enriquecer com esse tipo de atividade. Enfim, o cristão novo Jorge de Valadares exerceu o cargo de físico-mor em Salvador até o ano de 1553. Com o governador Tomé de Souza veio também o primeiro boticário, nomeado oficialmente para este ofício no Brasil, ou seja, o cristão novo Diogo de Castro, que oferia o salário anual de 15 mil réis. E igualmente, com Tomé de Souza, chegaram os primeiros jesuítas, padres e irmãos noviços a Salvador, liderados pelo padre Manuel da Nóbrega. Os quais começaram não somente sua valiosa obra missionária nesta colônia, como também a chamada medicina jesuítica, em geral de melhor qualidade que a já aí exercida, a qual era praticada junto à população indígena e aos colonos da terra pelos irmãos enfermeiros, alguns cirurgiões, e pelos irmãos boticários. O padre Serafim Leite, ilustre historiador dos jesuítas no Brasil, afirma que, abre aspas, os 3 primeiros enfermeiros do Brasil foram o irmão, depois padre João Gonçalves, na Bahia, e o irmão, depois padre Gregório Serrão, em São Paulo de Piratininga, a quem sucedeu o irmão, depois padre José de Anchieta. Nessa sua obra, o autor relaciona mais de 150 religiosos, enfermeiros, cirurgiões e boticários, que praticaram a arte de curar ao longo daquele período 1549-1760. Esses religiosos levaram para as aldeias indígenas o que se pode chamar de botica de campanha. Já nos colégios da Companhia de Jesus havia enfermarias e boticas para assistência à população local. Sabes, por exemplo, que em 1760 o Colégio do Pará, ao ser fechado, possuía em sua botica 20 obras de medicina e mais de 400 remédios nas estantes, além do aparato técnico para sua confecção. Por sua vez, a capitania da Paraíba, durante muito tempo, ficou privada desse tipo de assistência à saúde por conta da expulsão dos inacianos, aí ocorrida em 1593 até o ano de 1683. Nesse ano, a Companhia de Jesus retornou para empreender um estabelecimento pleno na terra, e seus padres, além do missionamento de algumas poucas aldeias indígenas, trabalharam na lenta formação do efêmero Colégio de São Gonçalo, na Paraíba, fechado no dia 6 de fevereiro de 1760, portanto, de efêmera existência, com a expulsão dos jesuítas de toda a colônia. Por outro lado, segundo a mesma fonte jesuítica, a partir do final do século XVII, houve nos colégios dos jesuítas também médicos externos, não religiosos, que prestavam atendimento médico em caráter permanente, sob remuneração, tais como o Dr. Júlio Mário, francês, falecido no Recife em 1685. O Dr. Porfírio Poflitz, médico do Colégio do Pará em 1692. O Dr. Manuel Mendes Monforte, português cristão novo, que chegou à Bahia em 1698 e atuou aí até 1721. Além do Dr. Manuel Nunes Leal, que também atuou depois no Colégio da Bahia.
Continuando o governo geral, com a esquadra do segundo governante, Dom Duarte da Costa, chegou outro cristão novo, o licenciado Jorge Fernandes, nomeado físico-mor em Salvador em 1553, com ordenado anual de 60 mil réis. Vinha ainda um cirurgião chamado Mestre Pedro. Relato agora um fato interessante ocorrido por esse tempo em agosto de 1557. Ocasião em que o padre Manuel da Nóbrega andava bastante doente. E, ao se restabelecer, antes mesmo de se restabelecer, escreveu da Bahia uma carta, hoje impressa mais de uma vez, ao padre Miguel de Torres, em Lisboa, onde dizia que o físico-mor o estava tratando. Termina essa carta dizendo, abre aspas, porque a mim devem-me já de ter por morto, porque ao presente fico deitando muito sangue pela boca. O médico que de cá, ou seja, o cristão novo Jorge Fernandes, ora diz que é veia quebrada, ora que é do peito, ora que pode ser da cabeça, seja de onde for. Eu, o que mais sinto é ver a febre ir me gastando pouco a pouco. Fecha aspas. Esta carta também mereceu destaque numa obra exemplar de Bella Harrison. Com o terceiro governador-geral Mendes Sá, veio em 1557 o mestre Afonso Mendes, cristão novo, com o título de cirurgião-mor em Salvador, nas partes do Brasil, recebendo ordenado anual de 18 mil réis, valor que depois foi acrescido de mais 6 mil réis anuais, para também dirigir a Botica Real em Salvador. Tempo depois, já em 1591, veio à cidade de Salvador outro cristão novo para servir como cirurgião-mor no governo de Dom Francisco de Souza. Recebia para tanto o salário anual de 16 mil réis. Entre os cargos de físico-mor e de cirurgião-mor, estes cargos vieram a ser extintos em 1782, dando lugar à Real Junta do Protomedicato, que centralizava as respectivas competências através de seus delegados, com autoridade inclusive nos domínios ultramarinos. Esta nova configuração perdurou até 1808, quando foi extinta, ressurgindo um regulamento para as atividades do físico-mor e do cirurgião-mor, cuja jurisdição abrangia o Reino de Portugal e Algarves por meio de seus delegados. Trago agora uma curiosidade digna de registro no que toca à medicina indígena. Esta notícia foi veiculada no Orbe Seráfico Novo Brasílico, que em edição definitiva passou a se chamar Novo Orbe Seráfico Brasílico, por Frei Antônio de Santa Maria Jaboatão. Ele a encontrou num antigo manuscrito franciscano. Vê-se aí uma peculiar crendice terapêutica que ainda não vi ressaltada. Diz respeito aos índios potiguara, antropófagos e inimigos dos tabajaras, dos caeté, dos tapuia do interior. O fato teria se passado numa determinada aldeia potiguara, em que um padre da Companhia de Jesus, abre aspas, achou uma índia já muito velha e no último da vida. Aplicou-lhe primeiro toda a medicina da alma e, vendo-se já bem disposta espiritualmente e a grande fraqueza em que estava, e o sumo fastio que mostrava, querendo-lhe aplicar também algum alento para o corpo, lhe disse, falando ao modo da terra, minha avó, assim chamam as pessoas muito velhas, se eu vos dera agora um bocado de açúcar ou algum outro conforto lá das nossas partes do mar, não o comerias? Respondeu-lhe a velha, e a que já julgava o padre bem disposta para morrer. Ah, meu neto, nenhuma coisa na vida desejo, tudo me aborrece. Só uma coisa me poderia tirar agora esse fastio. Se eu tiver agora uma mãozinha moqueada de um rapaz tapuia, de pouca idade e terrinha, eu lhe chuparia aqueles ossinhos, então me parece tomara eu algum alento. E eis o resultado terapêutico deste curioso remédio. Porém, eu, coitada de mim, já não tenho nem quem vá frechar um deles.
Dessa maneira, o significado da antropofagia, tão própria dos nossos índios, e além do valor ritualístico de vingança e de incorporação das qualidades do inimigo a ser morto, tais como a bravura e a coragem, possuía adicionalmente propriedades terapêuticas indicadas em pacientes geriátricos e inapetentes. Não se pode esquecer aqui da assistência à saúde prestada desde meados do século XVI, embora ainda de forma precária, nos hospitais das beneméritas instituições pias, conhecidas como Casas da Santa Misericórdia, ou Santas Casas, que também contava com a igreja e, quando possível, um hospital, muito mais um albergue para italianos, para os doentes. Em italiano se diz ospedale, né? Para hospedaria e para hospital. Aliás, as capitanias de Pernambuco e de São Vicente ainda hoje disputam a primazia da fundação da primeira instituição pia de Santa Casa desse gênero no Brasil, as quais se seguiram a de Salvador. E na Paraíba, a Casa da Santa Misericórdia foi fundada por Duarte Gomes da Silveira, natural de Olinda, um dos heróis da conquista da terra e um dos seus primeiros colonos. Doou a quantia de 6 contos de réis para a edificação desta instituição pia, principiada em torno de 1590, onde reservou para si uma capela sob a invocação do Salvador do Mundo, levantada na parede lateral da igreja. Na sua cripta deveriam ser inumados não somente ele, mas também sua família e descendentes. A esse respeito, eu vi já quem dissesse, fazendo prospecção arqueológica, que ou ele nunca tinha sido enterrado ali e sua família, ou então teria sido exumado posteriormente para algum lugar. Eu vi a explicação e vi o buraco arqueológico. O autor desse buraco certamente chegaria no Japão e não encontraria a cripta de Duarte Gomes da Silveira e sua família, porque ele mandava expressamente que os machos fossem enterrados do lado do poente e as fêmeas do lado do nascente. E o buraco estava sendo cavado chão adentro até chegar no Japão. Diferentemente do que se afirma por aí, esta obra da Santa Casa da Misericórdia já estava concluída ou virtualmente acabada em 8 de janeiro de 1595, data em que da Igreja da Misericórdia saiu a solene procissão de instalação da primeira visitação do Santo Ofício na Paraíba, tendo à frente o visitador Heitor Furtado de Mendonça. Mais tarde, no raiar de 1630, Pernambuco sofreu a invasão neerlandesa orquestrada pela Companhia das Índias Ocidentais, a qual se expandiu para quase todo o Nordeste, domínio este que perdurou até 1654. A região ocupada passou a receber grande afluência de judeus e cristãos novos, dentre os quais profissionais da saúde, provenientes das Províncias Unidas dos Países Baixos. Essa afluência mais se adensou entre 1635 e 1638, como já ficou dito. É que a partir de 35 os flamengos haviam conseguido ultimar o domínio sobre as terras por eles invadidas, mediante a conquista da Paraíba, depois de 2 fracassos consecutivos, a que se seguiu em Pernambuco a rendição do Arraial Velho de Bom Jesus e do Forte de Nazaré, derradeiros focos de resistência ao invasor. A partir daí, de acordo com José Antônio Gonçalves de Melo, os judeus e cristãos novos migrados para as Províncias Unidas, oriundos de várias nações, inclusive de Portugal, se sentiram estimulados a tentar uma vida nova no Novo Mundo. Assim, eles solicitaram licença, além de algum tipo de benefício, como passagem gratuita e comida durante a viagem, a fim de residirem no Brasil holandês. Dentre eles haviam barbeiros cirurgiões e médicos. Aliás, um deles, Jacó Moreno, acompanhado da esposa, pediu licença e passagem, a fim de poderem se estabelecer na Paraíba, onde ele pretendia abrir uma tenda de cirurgia. Não era um hospital, era uma tenda de cirurgia. Isso, portanto, entre 1635 e 1638, talvez a primeira figura médica, lato sensu, na Paraíba.
Outro físico e boticário judeu que veio para Pernambuco se assinava Dr. Abraão Mercado, o mais notável de todos, que vendia medicamentos ao governo holandês. Também médico e boticário no Recife foi o Dr. Musafia, que em 1650 vendeu medicamentos ao governo holandês no valor de 400 florins. É tanto dinheiro que um engenho, naquela época, se comprava com 2.000, 3.000 florins. Por volta de 1641, o judeu Dr. Nunes exerceu no Recife o ofício de cirurgião. Por sua vez, o judeu Luiz Mendes também exerceu aí o ofício de cirurgião. Apenas como curiosidade, o primeiro governante neerlandês, diretor da capitania da Paraíba, Dr. Servais Carpentier, era formado em medicina. Entretanto, não há notícia de que tenha praticado essa profissão no Brasil. De todo modo, um irmão seu, Gerard Carpentier, foi boticário engajado nas tropas de ocupação desta terra. É importante registrar que, durante o período neerlandês, o Recife chegou a possuir 2 hospitais que estavam sempre lotados. No ano de 1637, chegou o conde de Nassau-Siegen para governar no Brasil o território até então já conquistado e o que ainda viesse a conquistar. Era um homem preparado e culto, aqui estabeleceu um governo politicamente esclarecido, além de tolerante até certo ponto, para com a liberdade de consciência, principalmente em relação aos judeus, não tanto quanto em relação aos católicos. Dentre seus acompanhantes de apoio pessoal, destacavam-se 2 nomes ligados à medicina e à história natural. Um deles era o seu físico, Wilhelm Piso, nascido em Leiden, e outro, o naturalista George Marggraf, natural de Lippstadt. E numa época de virtual obscurantismo, quanto às ciências médicas e quanto à história natural dessa terra, esses 2 homens trouxeram luzes fundamentais com suas pesquisas nessas áreas. Desgraçadamente, o mundo luso-brasileiro, no seu tempo, nunca tomou conhecimento da grandiosidade do trabalho que realizaram, porque, aos olhos de Portugal, eram participantes de um projeto invasor, além de membros da tida como herética religião cristã reformada. A obra que ambos produziram, independente de sua importância, jamais receberia naquele tempo a chancela das 3 licenças da coroa portuguesa para poder ser impressa. Enfim, essa obra monumental, para sua época, foi publicada em Leiden, no ano de 1648, e recebeu o título latino de Historia Naturalis Brasilia, e está dividida em 2 partes. E a segunda parte, denominada Historia Rerum Naturalium Brasiliae. Na primeira parte, o autor descreve diversas condições mórbidas encontradas no Brasil, como os catarros, os males dos olhos, o estupor dos membros, a boba, a opilação, o tétano, a hidropsia, o prolapso, os fluxos do ventre, o tenesmo, o cólera, as disenterias, a úlcera e inflamação do ânus, doença do bicho, o bicho del culo, maculo, as lombrigas, a luas, as feridas e as úlceras, os furúnculos e a impingem. Dedica-se também aos medicamentos da terra. Dando sequência a este assunto, menciono agora apenas algumas obras adicionais de natureza médica que surgiram a partir do século XVII. Aliás, nessa relação, não faltam autores cristãos novos cujas obras, quando acessíveis nessas plagas, pois a imprensa no Brasil só começou em 1808, serviu de fonte de consulta para físicos e cirurgiões locais, dentre os mais interessados. Cumpre, pois, mencionar inicialmente o português médico cristão novo chamado Simão Pinheiro Mourão, que morou em Pernambuco, onde exerceu sua profissão e aí veio a falecer. Utilizando o anagrama de Romão Mozia Reinhip, ele publicou em Lisboa, 1683, o Tratado Único das Bexigas e Sarampo.
Ao que parece, essa foi a primeira obra da literatura médica brasileira em língua portuguesa. Antes dele, outro médico português chamado Aleixo de Abreu, físico da Câmara Real de Espanha, esteve em Angola, onde estudou o escorbuto, conhecido como mal de Luanda, e assim Camões denominou a doença. Enfim, em 1623, publicou em Portugal, porém em língua espanhola, o Tratado de las Siete Enfermedades. Assinala a seguir o médico cristão novo chamado João Ferreira da Rosa, que publicou em Lisboa no ano de 1694 o Tratado Único da Constituição Pestilencial de Pernambuco, dedicado unicamente ao estudo da febre amarela. Alguns anos mais tarde, em 1707, surgiu em Lisboa uma obra dedicada exclusivamente ao maculo, denominada Notícia do que é o achaque do bicho, da autoria de Miguel Dias Pimenta, que era familiar do Santo Ofício, e por ser familiar do Santo Ofício, era cristão velho, e residente em Pernambuco, como informa na respectiva página de rosto. Registra agora José Rodrigues de Abreu, outro familiar do Santo Ofício e médico del Rei, além de cavaleiro professo da Ordem de Cristo, o que vale dizer cristão velho, o qual publicou em 1733, na cidade de Lisboa, a obra intitulada Historiologia Médica. Um cirurgião lusitano que residiu na Bahia, chamado João Cardoso de Miranda, publicou em Lisboa, no ano de 1741, uma obra intitulada Relação Cirúrgica e Médica, reeditada lá mesmo no ano de 1747, onde versava sobre um novo método para tratar o escorbuto ou mal de Luanda. Há ainda uma obra de natureza pedagógica, e essa é sensacional, publicada em Paris, cujo autor, Antônio Nunes Ribeiro Sanches, foi um cristão novo português, médico, historiador, filósofo, pedagogo e enciclopedista. Trata-se do método para aprender e estudar a medicina, que serviu como guia depois da reforma pombalina do ensino da medicina em Portugal. Publicado esse livro em 1761. Conclua essa sequência com a obra de José Jacó Plenck, traduzida para o português pelo médico lusitano e cristão novo Manuel Joaquim Henriques de Paiva, sob o título de Doutrina das Enfermidades Venéreas, dada à luz em Lisboa no ano de 1786. Por outro lado, durante boa parte do século XVII, ou melhor, do século XVIII, recrudesceu no Brasil a perseguição aos cristãos novos por ordem da Inquisição de Portugal. Por esse tempo entraram em cena os familiares do Santo Ofício desta terra, a quem, na condição de denunciantes, cabia um terço de todo o patrimônio dos réus, fossem eles ou não culpados. Muitos cristãos novos foram presos e encaminhados para Lisboa. Segundo Arnold Wisnitzer, o primeiro marrano a ser enviado preso para Lisboa foi justamente um médico residente na Bahia chamado Francisco Nunes de Miranda, que ouviu sua sentença em 19 de fevereiro de 1701. Além destes, nos anos seguintes, houve vários outros médicos e boticários em igual situação. Numa outra amostragem do mesmo período, analisada por Anita Nowinski, dentre os cristãos novos alcançados pela Inquisição no Brasil, houve 7 médicos e um boticário que exerciam sua profissão na colônia, os quais vieram a ser presos e enviados a Lisboa, onde mais tarde cumpriram suas sentenças penitenciais em autos de fé. Dentre eles, 5 médicos eram do Rio de Janeiro: Francisco de Siqueira Machado, João Nunes Viseu, Teodoro Pereira da Costa, Diogo Corrêa do Vale e Diogo Cardoso Coutinho. Outro era de Paracatu, Minas, Antônio Ribeiro Sanches. E o último, Manuel Mendes Monforte, residia na Bahia, citado há pouco como um dos médicos leigos contratados pelo Colégio dos Jesuítas. Já o cristão novo boticário era de Paracatu, João Henriques era o seu nome. A estes acrescente-se o médico João Tomás de Castro, natural do Rio de Janeiro, que aos 31 anos de idade foi queimado vivo em Lisboa pela Inquisição, como informa Francisco Adolfo de Varhagen. Ainda em tempo, não poderia deixar de assinalar aqui, como nos informa o médico e historiador Dr. Guilherme Chambla Studart, barão de Studart, por volta do início da segunda metade do século XVIII, chegou à capitania do Ceará o médico italiano Dr. José Baltazar Algeri, nascido em Piemonte,
onde se casou e fixou residência, dando origem à famosa família de nome Saboia, apelido patronímico por ele adotado. Aliás, dentre seus 3 filhos, um foi o cirurgião licenciado Luiz Carlos de Saboia, o outro foi o boticário com carta de aprovação Vicente Maria Carlos de Saboia. Caminhando já para o final, ao longo da segunda metade do século XVIII, mais precisamente a partir de 1772, ocorreu em Portugal a benfazeja reforma dos estatutos da Universidade de Coimbra, promovida pelo Marquês de Pombal, daí ser chamada de Reforma Pombalina, que proporcionou um real ganho de qualidade no ensino superior de Portugal, já então muito defasado em relação ao restante da Europa. Esta mudança curricular e pedagógica vinha sendo propugnada por alguns portugueses iluminados que residiram fora da pátria, entre eles o médico cristão novo Antônio Nunes Ribeiro Sanches, há pouco citado. Por esse tempo, diante da proibição de se criar cursos superiores no Brasil, alguns poucos estudantes ricos dessa terra já iam em busca deles noutros países da Europa, como Espanha, em Salamanca, França, Montpellier, e Reino Unido, Edimburgo. Principalmente a partir da reforma da Universidade de Coimbra, em 1772, foi crescendo o número de estudantes brasileiros nesta universidade, interessando mais aqui os estudantes de medicina. Vejamos primeiramente os brasileiros estudantes de medicina em Montpellier no século XVIII. De acordo com João Vinícius Salgado e colaboradores, houve 15 estudantes de medicina em Montpellier entre 1767 e 1791. 7 deles eram oriundos da cidade do Rio de Janeiro. Jacinto Silva Quintão, 1778. José da Maia Barbalho, 1787. José Câmara Guzmão, 1790. Vicente Gomes da Silva, 1791. Manuel Souza Ferraz, 1791. José Vidigal Medeiros, 1791. E José Joaquim de Carvalho, 1792. 4 outros provinham das Minas Gerais, respectivamente de Vila Rica, Mariana, Juiz de Fora e São Gonçalo do Sapucaí. Joaquim Seixas Brandão, 1767, Inácio Ferreira Câmara, 1785, Domingos Barbosa Laje, 1786 e Faustino José Azevedo, 1793. Um outro vinha de Salvador, Joaquim Souza Ribeiro, 1787. Quanto a Eleutério José Delfim, aparentemente matriculado em 1786, não se sabe onde nasceu. Restam ainda 2 irmãos tidos como pernambucanos, porém nascidos na Paraíba. Francisco Arruda da Câmara, homônimo do pai, em 1790, e Manuel Arruda da Câmara, 1791. Permitam-me tecer aqui algumas poucas palavras acerca desses 2 paraibanos. O primeiro deles teve menos importância, inclusive para o seu próprio irmão, ao que parece. Sua tese de doutorado, defendida em 1790, recebeu o título de Positiones non nulle circa variolarum inoculationem. Não tenho notícia de sua atuação como médico, mas sim como político e proprietário rural. Por sua vez, o ilustre doutor em medicina, Manuel Arruda da Câmara, muito mais um naturalista, foi inicialmente carmelita Calçado, sob o nome de Frei Manuel do Coração de Jesus Arruda, na época em que estudava na Universidade de Coimbra, matriculado no curso de Filosofia em 1786, e também no curso de Matemática, 1787. Sua vida e obra foram estudadas mais do que ninguém por José Antônio Gonçalves de Melo. Em quase todos os passos acompanha aqui este autor. Não há dúvida de que seu nome correto era Manuel Arruda da Câmara, e não Manuel de Arruda Câmara. O fato é que a seguir o vemos sem identificação religiosa e matriculado no curso de Medicina da Universidade de Montpellier. Defendeu a tese Disquisitiones quaedam physiologico-chemice de influencia oxigeni in economia animali principio in calore et colore hominum, 1791. Suas obras impressas incluem o Aviso aos Lavradores, 1792. Memória para a Barrilha, sobre a Barrilha, 1792, interrogado. Anúncio dos descobrimentos
1795. Memória sobre a cultura dos algodoeiros, 1797. Dissertação sobre as plantas que dão linhos, 1809. Discurso sobre a instituição de jardins, 1809. A Almécega e a Carnaúba, 1809. No que concerne aos estudantes brasileiros que estudaram medicina na Universidade de Coimbra, temos a publicação já citada que Rodolfo Augusto de Amorim Garcia fez nos anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, volume 62, 1942, e restringo-me aqui apenas ao período compreendido entre 1772 e 1808, em que é possível reunir 48 brasileiros que lá se formaram. A fim de não sobrecarregar esta atenta e distinta audiência com a declinação de tantos nomes, menciono somente os médicos mais antigos lá formados naquele recorte cronológico em cada um dos atuais estados do Brasil. Joaquim José Alves, de Mariana, 1772, Francisco de Melo Vasconcelos e Lima, Bahia, 1772, Estácio Goulart Pereira, Rio de Janeiro, 1773, João Francisco de Souza, Pernambuco, 1777, José Bento Monteiro da Franca, Paraíba, 1787. Mateus Valente do Couto, Pará, 1795. Lourenço Belfort, Maranhão, 1795. E João Nepomuceno da Silva, paulista de São Paulo, capital, 1795. Minhas senhoras, meus senhores, até agora venho usando já em demasia o tempo que me foi concedido. Portanto, encerro agora estas palavras, através das quais pude apenas respingar algumas gotas sobre o tema médicos e medicina no Brasil dos primeiros séculos. Tanto quanto possível, bem ou mal, procurei contemplar o território do antigo Estado do Brasil e do antigo Estado do Maranhão, bem como do Brasil holandês, sem esquecer a minha pequenina e querida Paraíba. Muito obrigado. Meus senhores e minhas senhoras, este é o Guilherme historiador. A riqueza de detalhes de uma pessoa que se diz que não é o especialista em história da medicina, ela foi posta aqui nessa noite. E eu já li muita coisa sobre história da medicina, mas nada posto desta forma, com riqueza de detalhes, com a fundamentação histórica tão bem estruturada. Guilherme, cada vez que você fala de história, o seu conceito de médico, que já era muito bom, o de história começa a ultrapassar, a empanar aquilo que você já faz alguns anos que faz questão de não fazer. Eu fico realmente maravilhado diante de uma locução dessa natureza. Eu só tenho a agradecer. Então, dou por encerrada a sessão desta noite e saio daqui satisfeito de ter um colega, um historiador no quilate do que Guilherme demonstrou ter. Muito obrigado. Ela veio